Pessoal, no nosso quadro Raças Nativas, irei apresentar um assunto muito importante para a nossa avicultura. Essas raças, elas são nativas ou são naturalizadas? É uma dúvida que existe no meio. E qual a importância das nossas raças para a nossa avicultura, para a futura avicultura nacional e internacional? A nossa avicultura nativa tem uma importância e será discutido nessa primeira parte desse documentário sobre nossas raças nativas. E convidei dois pesquisadores, dois professores para falar desse assunto. Um professor brasileiro e um professor da Espanha. E aqui eu quero agradecer ao professor João Vicente Delgado, da Universidade Córdoba da Espanha, e o professor Ronaldo Vasconcelos, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil, por aceitar o convite para participar da primeira parte desse documentário sobre as nossas raças nativas. Então assistam todo esse vídeo e compartilhem com todas as pessoas que vocês tiverem em contato, que eu tenho certeza que é um assunto muito importante para todos nós. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Bom dia, caros amigos aqui de Córdoba, da Espanha. Eu sou Juan Vicente Delgado, catedrático de genética da Universidade da Córdoba. Eu sou especialista em conservação de recursos genéticos e eu fui requerido para falar com você de duas coisas de interesse na avicultura local brasileira. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a importância das raças nativas na produção, especialmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque elas têm uma qualidade diferenciada dos produtos que chegam da indústria. Estes produtos têm uma ligação muito grande com a nossa história, a nossa cultura e nossos sistemas de produção tradicionais. As galinhas nativas têm grandes capacidades de adaptação e têm uma habilidade para resistir às mudanças climáticas e aos acontecimentos que estão se produzindo na atualidade. Minha recomendação sempre é, se você quer se você é um neo-rural, ou se você quer fazer uma exploração orgânica, é recomendável que você experimente com estas raças locais de tanta importância. Estas raças locais têm uma adaptação muito grande para os requerimentos internacionais da produção orgânica. O Brasil começou agora há pouco, faz mais ou menos poucos anos, a pesquisar sobre seus recursos genéticos aviários locais. Mas agora tem uma grande atualidade, tem uma grande importância e pessoas jovens, científicos muito jovens, estão pegando esta bandeira da conservação aviar para conseguir a reconstrução, a reimplantação das galinhas, raças de galinhas brasileiras na produção familiar, ou também na produção orgânica, como eu falei antes. Outra questão é uma coisa que eu sempre sofri muito cada vez que eu ouvi falar disso, que quando vocês consideram as suas raças locais, raças nativas, como raças naturalizadas. Isso é um grande erro, que realmente algo naturalizado é quando algum estrangeiro pega a nacionalidade brasileira. Esta não é a questão, por exemplo, da galinha canela preta. Esta galinha canela preta não tem outros indivíduos em nenhum outro canto do mundo. A galinha preta formou-se, nasceu no Brasil e por essa razão é nativa brasileira.
Nunca falem de naturalizado, porque isso é um conceito completamente errôneo. Naturalizado, por exemplo, é o bovino Nelore, que é uma raça indiana criada no Brasil. Mas galinha, canela preta e outras galinhas locais brasileiras não são estrangeiras, não são naturalizadas brasileiras. São animais que criaram os seus antepassados, seus avós, que trabalharam com elas durante mais de 500 anos para que vocês hoje tenham essa parte de sua cultura, que são as raças locais, especialmente as galinhas locais. Mas só isso que ia falar para vocês, é uma opinião pessoal, mas uma opinião pessoal que chega desde um grande conhecimento do Brasil e de seus recursos naturais, recursos locais. Muito obrigado por sua atenção e um abração. Bom, essa questão do termo nativo realmente é um pouco complicado, às vezes até para as pessoas entenderem direito. Aqui eu trabalho com, como você já sabe, um material que eu considero nativo. As nossas galinhas de terreiro, onde nós retiramos, aqui hoje eu tenho pelo menos algumas raças, a caneluda do catulé, o peloco, a meia perna e a carne negra, né, que surgiu aqui de uma forma até relativamente espontânea. E eu chamo de nativa, porque elas são típicas da nossa região. Elas são frutos de cruzamentos aleatórios que se já fizeram por séculos aqui na região do sudoeste da Bahia. Esse material genético está totalmente adaptado às nossas condições edafoclimáticas, às nossas intempéries que acontecem por aqui. Isso está inclusive confirmado através de alguns trabalhos da resistência desse material quando a gente compara com o material exótico, que são as aves vindas de fora e que hoje tem uma comercialização tão grande, tão franca aqui no Brasil. As nossas aves nativas são muito caracterizadas dentro de um determinado padrão, varia entre elas, evidentemente, mas elas não apresentam aquelas características que as aves exóticas apresentam, de barbelas, de brincos tão pronunciados, de cristas tão grandes, e isso se dá por uma série de cruzamentos aleatórios que elas sofreram. As nossas raças aqui, que a gente desenvolve aqui no campo de Tapetinga, todas são oriundas de raça nativa, inclusive as mais recentes, como o peru preto caipira, que ainda é muito comum se criar essa ave no interior do estado, nas fazendas, sítios, mesmo sem uma definição econômica, mas pelo menos para o consumo doméstico, é muito comum se ter essa ave. Nós recolhemos esse material da forma como ele mais se mostra presente. Nós temos aqui hoje o peru preto caipira, uma raça nativa dessas aves. As nossas aves, e a gente quer com isso mostrar que as raças nativas, o material que se tem próprio nas propriedades, que se desenvolveu a partir disso aí, elas têm potencial produção, tanto para corte quanto para ovos. É preciso aí que a gente intensifique o trabalho nesse sentido, num bom processo de seleção, de matrizes de reprodutores que mostrem esse potencial e a gente reproduzir esse material. Ela é nativa, sim, ela é daqui da região, é nossa, está aqui há séculos. Então, muito obrigado, professor João Vicente e o professor Ronaldo Vasconcelos, por compartilhar seus conhecimentos, suas considerações para todos nós, criadores, pesquisadores, professores. E se você tiver interesse em participar desse documentário, da segunda e da terceira e da quarta parte do nosso documentário sobre raças nativas, a importância de nossas raças nativas no cenário nacional e internacional, você que é criador, estudante, pesquisador, professor, entre em contato comigo que será um grande prazer deixar e compartilhar suas considerações. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.